Quando o cliente chega até a gente, cada um tem a sua realidade característica, né? É muito difícil você ter empresas que estão exatamente no mesmo jeito, depende muito da indústria na qual ela está e tudo mais. A coisa muito boa do time que nós temos hoje é que são pessoas que conhecem todas as indústrias. A gente tem a Paula, que conhece, que vem da área de tecnologia e de analytics, é uma pessoa que, antes de existir essa área de direito no Brasil, ela já tinha fundado uma empresa e se tornou depois a CEO e vendeu para grandes companhias. E o meu outro sócio também, né, outro nosso sócio na Lube, é uma pessoa que tem muita experiência com a indústria CPG, né, de bens de consumo. Então, a gente tem essa grande experiência em diversas indústrias. Então, quando o cliente chega até nós, a primeira coisa que a gente faz é ouvir. A gente quer aprender. A gente escuta por que ele pensou de chegar até a gente. Por quê? O que está acontecendo ali dentro? Então, por exemplo, pode ser que a companhia viveu um processo, algum escândalo, né, interno que foi parar na mídia por uma questão de discriminação. Pode ser que eles estão vendo que eles precisam aumentar a diversidade nos times de liderança, porque isso já está mais que provado, que faz com que a gente tenha companhias mais rentáveis, mais criativas e mais resistentes à crise. Pode ser que seja uma pressão de investidores, pode ser que seja uma pressão dos consumidores, né? Pode ser vir de cima para baixo, de baixo para cima. Pode ser um interesse pessoal de algum líder ou alguma líder lá dentro. Então, assim, as razões variam muito e a primeira coisa que a gente faz é escutar. Então, a gente aprende em que momento que aquele cliente está, qual que é a estratégia de negócio dele, para onde que ele quer ir, né? E qual que é a demanda dele, o que ele está querendo. Então, a partir dessa leitura, de entender esse universo do cliente e para onde que ele quer ir, de que jeito, a gente começa a ajudá-lo, e aí depende muito do cliente. Tem cliente que quer começar assim, olha, vamos começar por uma sensibilização sobre o tema de equidade de gênero na minha empresa. Então, a gente faz um workshop, por exemplo. O workshop da Lobe, ele é totalmente adaptável à realidade do cliente, mas, em geral, é um workshop de 2h30, 3 horas, com uma parte de discussão a respeito desse tema, trazendo neurociência, então explicando por que se dá os viés, de onde que vem os vieses de gênero, né? Vieses são erros perceptuais na tomada de decisão. Então, se eu falo assim, se eu estou escolhendo quem vai jogar no meu time na escola, eu escolho os meninos e não as meninas, eu tenho um viés, provavelmente inconsciente, às vezes consciente, de gênero, porque eu acredito que os meninos são melhores que as meninas no jogo, então eu chamo os meninos primeiro, as meninas ficam para depois. Isso é um viés, tá? Então, de repente, o cliente fala assim, olha, eu quero primeiramente fazer uma discussão para sensibilizar a respeito desse tema, ou de discriminação racial, por exemplo, né? Ou um tema de discriminação de orientação sexual, né? Então, a gente tem desde um produto mais inicial, como um workshop de sensibilização. Nesse workshop, a gente tem um momento em que o time, entre eles interagem em grupos pequenos, com situações reais que a gente leva, com exemplos reais. Então, tem uma parte muito prática que é muito rica, né? Que as pessoas sentem na pele, se emocionam e conseguem materializar como agir. Porque para a gente é muito importante mudar comportamento, né? Eu sou neurocientista e é isso que... Eu sei que mudar comportamento é difícil, né? A gente sabe disso. Tem como, né? Tem como AVC. AVC muda comportamento. A gente espera que não precise disso, né? Tem algumas pessoas que não tem como mudar realmente, mas a maior parte delas tem, ainda bem. E aí é isso, então a gente tem desde esse produto, então a gente tem a primeira conversa com o cliente, identifica o que ele quer. Então a gente já teve cliente que falou assim, olha, não, eu não quero, começa pelo workshop, a gente começou pelo workshop, mas depois que a gente fez o workshop, falou assim, olha, agora eu quero dar continuidade a isso. Então a gente vai entender como é que essa empresa está em relação à diversidade, então quantos pretos ou pretas ou não brancos tem nos times de liderança, quantas mulheres tem em times de liderança, qual que é a heterogeneidade de classes sociais que a gente tem aí, em que nível da companhia, salários, como é que os salários estão em relação, né,
as minorias sociais, eu quero dizer minorias sociais, todas as minorias sociais, não em número, né, mas que têm menos acesso à estrutura de poder, é isso que eu quero dizer com minoria social. Então a gente começa a entender dados, então a gente ajuda esse cliente a entender a partir dos dados dele como é que as coisas estão. A gente tem uma metodologia desenvolvida, Gil, nossa, para fazer isso. Então, inclui ver os dados de RH também, ter principalmente conversas com líderes individuais e em grupo. Tem toda uma metodologia aí para a gente conseguir entender essa realidade, entender os principais desafios, as prioridades de negócio, como que a gente pode co-criar um plano de execução para daqui, sei lá, depende do cliente, daqui 1, 2, 3 anos, aonde que eu quero estar em relação a isso. E aí Caramba, a gente tem até acompanha. relocação de pessoal nessa jogada toda, né? Porque como vocês vão estar entendendo a coisa, pode até rolar, ou não. Opa, a ideia é que role, né? A ideia é que pessoas competentes que são seguradas para trás por uma questão de gênero, de raça, de orientação sexual, elas não sejam, né? Essa é a ideia. Mas sempre alinhado com a estratégia do cliente, né? Porque não faz sentido a gente querer fazer isso, tem que estar alinhado. Então, como é que a gente faz isso? E assim, desde como que eu mudo meu processo de seleção? Aonde que o problema no funil de seleção? Como é que eu faço análise de desempenho? Tem várias coisas que você pode fazer, né, que a gente tem na metodologia, evitar viés inconscientes na análise de desempenho, por exemplo, né? Então, é isso que a gente faz, assim, né, desse processo todo. Tem outros produtos, eu tenho um produto que é uma das coisas que a gente faz, é facilitar a discussão entre grupos que têm atrito. Então, a gente tem uma metodologia de uma dinâmica de grupo, em que a gente consegue fazer com que esses grupos se entendam, se escutem, entendam o ponto de vista um do outro, e desenhem juntos uma estrutura, um processo de trabalho que funcione. Que realmente mude esse atrito e eles consigam trabalhar em colaboração, né, em cocriação de soluções, de processos, tudo mais. Além disso, tem a parte de educação, né, de trabalhar junto com escolas e universidades, e pais e alunos. E aí, sim, que é muito legal, que é uma parte que eu curto muito também, que é discutir sobre como que a gente educa as crianças, né, e como que isso tem um impacto gigantesco no futuro que a gente desenha para o nosso país, para o nosso mundo, né?